Hoje, o tema da carta é a derrubada da presunção dos judeus. Romanos 2, a partir do versículo 17, aí vamos do capítulo 3 até o verso 8, do 1 ao 8. Nós vamos ler o texto durante a mensagem. Então, a grande tese defendida pelo apóstolo Paulo nesta carta é que todos os homens são culpados diante de Deus. Ele já provou que os gentios que tiveram a revelação natural e desprezaram, entregando-se à idolatria e à imoralidade, não escaparão do juízo divino. Romanos capítulo 1, do 18 ao 32, Paulo fala sobre isso. Também demonstrou que os moralistas, os religiosos, não escaparão do juízo divino. Não, tanto judeus como gentios, aqueles que julgam e condenam os outros, mas vivem de forma inconsistente, são igualmente culpados. Aí nós vimos isso no capítulo 2, do 1 ao 16. Então estamos já chegando à nossa quinta mensagem. Essa é a quinta mensagem na carta aos Romanos. Agora Paulo volta a sua atenção contra os judeus presunçosos, que se julgavam melhores do que os outros homens, pelo fato deles serem judeus, apenas por conta disso, condenando os outros, mas vivem de forma inconsistente. São eles igualmente culpados. Seus privilégios não lhes davam permissão para pecar, ao contrário, tornavam-os mais responsáveis diante de Deus e das nações. Meus amados irmãos, o povo judeu lembra da história, do judaísmo, como é que começou, Deus chama Abraão, promete a ele fazer através dele uma grande nação. Abraão então tem seu filho, dele então vem uma geração de outros, e assim se forma a nação de Israel, 12 tribos, e essas tribos então são divididas, cada um tem uma responsabilidade, cada um tem o seu compromisso, mas acima de tudo isso, este povo recebe uma missão, a mesma missão que foi dada a Abraão: ser tu uma bênção. Então o povo de Israel, ou o povo judeu, deveria ser bênção entre todas as nações. A priori, o papel deles qual era? Testemunhar, era uma ponte de ligação entre os homens e Deus. Através deles, os homens poderiam se chegar a Deus, em arrependimento e fé, voltando-se a Deus em adoração. Mas, no entanto, ao invés de cumprirem esse voto, esse papel, esta aliança, eles quebram essa aliança e começam a se considerar merecedores de ir para o céu apenas porque nasceram judeus. Então esse é o grande dilema que pode recair nos dias atuais para com a igreja. Digamos que você nasceu e desde que nasceu você convive na igreja. Os meus pais vão para a igreja, eu nasci na igreja. Ninguém nasce na igreja, mas a ideia, eu nasci na igreja, e porque nasci na igreja, já está garantida a minha salvação. Pode ser que algum cristão hoje tenha essa mesma mentalidade que os judeus tinham no passado, e isso é errado, porque na verdade o que nos leva à salvação é um relacionamento com Deus, íntimo e pessoal, e não qualquer ligação que seja através dos meus pais. Então os judeus tinham muito isso: meu pai é Abraão, eu sou filho de Abraão e por isso eu mereço. E eles se achavam e se consideravam muito merecedores. Então essa ideia não trazia privilégios, pelo contrário, trazia para eles era muita responsabilidade. A responsabilidade de representar Deus nesta terra, que saiu das mãos dos judeus e agora recaiu sobre a igreja. É nosso papel representar Deus aqui nesta terra. Quando as pessoas olharem para nós, elas possam ver Cristo em nós, elas possam ver os verdadeiros filhos de Deus. Esse aí é um filho de Deus, veja como ele age.
porque muitas vezes o comportamento daqueles homens negavam quem eles diziam ser filhos de Abraão, serem filhos de Deus. Então, nesse caso, devemos nós também tomar cuidado, e essa mensagem nada mais é do que um alerta para que nós estejamos atentos, se não estamos agindo com presunção e achando que somos merecedores de alguma coisa. Então, consideremos suas dádivas divinas, ou dadas a Israel, que acabaram tornando-se amuletos, em vez de instrumento para o testemunho eficaz. Primeiramente, vejamos a falsa confiança na lei. Destacamos aqui alguns equívocos que os judeus presunçosos tinham em relação à lei, por fazerem uma leitura errada, transformaram uma bênção divina num falso refúgio. A sua hermenêutica defeituosa conduziu-os a uma conclusão teológica perigosa. Vejamos que conclusões são essas. Primeira delas, uma confiança infundada na herança externa e não na transformação interna. Quando o judeu dizia, eu faço parte eu sou filho de Abraão, eu faço parte dessa linhagem de Abraão, isso era algo externo, isso não caracterizava nada. O que é que em Abraão se destacou que o povo judeu deveria pegar para si e colocar em prática? O que é que Abraão fez que foi tão considerado e tão importante? A sua fé, a fé de Abraão, um homem de fé. Lá na galeria da fé, ele é o primeiro que aparece. Um homem que deixou tudo, abandonou a sua casa, abandonou os seus bens, abandonou o conforto do lar, por uma promessa. Qual foi a promessa de Deus? De ti farei uma grande nação. Sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrarei. Quem de nós, irmãos, quem de nós teria fé suficiente para ter uma experiência pessoal com Deus desse tipo, e chegar então para a esposa, para os demais e dizer, olha, essa noite Deus falou comigo e disse que eu deveria sair dessa terra, do meio de vocês, da minha parentela, e ir para um lugar que Ele vai mostrar. O que é que seus familiares diriam? Está ficando louco, esse aí está tantando a vida, não está entendendo mais nada. Certamente iam tentar te internar, fazer alguma coisa para você não sair de casa. Mas Abraão, ele assumiu um compromisso com Deus. E foi um homem compromissado com sua missão, como também um homem de muita fé. Confiando no Senhor, ele se entregou nessa jornada. Nós também, como filhos de Deus, temos uma missão. A missão de, por onde formos, preguemos o Evangelho. Não precisamos ir até a África, Deus vai chamar as pessoas específicas para isso. Mas precisamos sair do nosso conforto, do nosso lar, para falar com um vizinho, para falar com um familiar distante, para falar com um amigo, sobre o amor de Deus, sobre o quanto Deus nos ama e quer transformar a nossa vida. Assim como a nação de Israel teve esse compromisso em suas mãos, mas a confiança deles foi voltada para um contexto exterior e não um contexto interior, de fé e de comprometimento com Deus. Em Romanos capítulo 2, verso 17, diz assim, se porém tu, que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, te glories em Deus. Tu que se diz judeu, tu deve se gloriar em Deus, e não por ser judeu. Tu que se diz cristão, deve se gloriar na palavra do teu Senhor, e não em dizer que eu sou cristão, estou livre de todo mal. Não é bem assim. Então a confiança desses judeus presunçosos estava no nome que eles ostentavam. Eles se julgavam melhores do que os outros homens, apenas por serem judeus.
Os judeus repousavam na lei, apenas por possuí-la e conhecê-la, mas não por obedecer-lhe. De que adianta nós conhecermos toda a Escritura e não seguirmos a direção que ela nos dá? De que adianta ouvirmos Deus falar e dizer: filho, vem por aqui, faz isso ou aquilo, e você fazer completamente o contrário do que Deus está te direcionando ou direcionando a tua vida? É necessário que tenhamos esta compreensão. Conhecimento sem obediência é um falso refúgio. Às vezes a gente está caminhando, traçando, nossa vida por um caminho tortuoso, e vem alguém para nos repreender ou nos corrigir, redirecionar a nossa vida, e a gente se enraivece. Sabe de nada, a vida é minha, eu faço da minha vida o que eu quiser, no final o que Deus quiser fazer comigo, Ele faça. Saiba de uma coisa, o final é triste de quem não se importa com Deus, porque a eternidade longe de Deus não tem fim. É uma eternidade completamente horrível. Se nesse mundo já passamos por dificuldades e aflições, ainda tendo um Deus presente cuidando de nós, um Deus que faz cair chuva sobre maus e bons, um Deus que não mede esforços para nos direcionar, ainda assim padecemos neste mundo, quanto mais vivermos uma eternidade longe deste Deus, sem direção para a vida. Então é importante confiarmos no Senhor e obedecer a sua palavra. Os judeus tinham um elevado conceito de si mesmo. Os judeus presunçosos batiam palmas para si mesmo, cantando: quão grande és tu, diante do espelho. Então o judeu, ele olhava para si e dizia: obrigado, Senhor, porque eu não sou como os demais. Eu faço isso, eu faço aquilo outro. E você se exalta, e você se coloca em uma posição de engrandecimento da sua própria pessoa. Enquanto diante de Deus, lembremos, façamos assim como João Batista, dizia: que ele cresça e eu diminua. Que eu seja o servo do Senhor, porque não tem lugar melhor para se estar do que debaixo da vontade de Deus. Servir ao Senhor com alegria. Em segundo lugar, uma confiança infundada na conformação apenas externa da lei. Diz o texto lá no capítulo 2, 17 e 18: e repousas na lei e te glorias em Deus, que conhece a sua vontade e prova as coisas excelentes, sendo incluído na lei. Os gentios era o povo que não tinha a lei de Deus. A revelação que lhes foi concedida não foi uma revelação escrita, mas uma revelação natural, onde os céus proclamam a glória de Deus. Eu lembro muito de um questionamento que foi feito no seminário. Um aluno perguntando para o professor e disse assim: professor, e o que a gente pode dizer, por exemplo, de um índio que está lá no meio de uma floresta? Um índio que não conhece a Escritura, que não conhece a palavra de Deus, ele vai ser condenado? Como pode isso? Lembremos que os céus estão proclamando a glória de Deus. Se ele consegue enxergar essa glória, ele adorará esse Deus tão poderoso. O ser humano, por natureza, ele tem esse desejo, essa busca por Deus. E na sinceridade do coração do homem, se ele verdadeiramente o buscar, ele o encontrará. Buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, devemos nós ter esta intenção no nosso coração, pela busca por Deus, e não estar nos conformando em conhecer uma palavra: eu sou filho de crente, ou eu já me batizei, ou já fiz isso ou aquilo. Às vezes a gente usa muitas figuras religiosas para afirmar uma confiança, mas a minha confiança não deve estar nas figuras religiosas, até porque elas são passageiras.
elas são só figuras, só representações. O que na verdade, o que me dá firmeza e confirmação daquilo que creio, é a prática da minha fé. É reconhecer Jesus como o Senhor da minha vida e viver para a glória dele unicamente. Os pagãos só tinham a revelação, os judeus tinham uma revelação especial, a Bíblia. Os judeus transformaram uma bênção muito especial, a Bíblia. Algum tempo atrás, a religião predominante era a católica. E essa religião, ela tinha uma visão de que a Bíblia, a palavra de Deus, não era para todos, somente para o clero, só os bispos, padres, só aqueles homens que estudavam a Escritura que deveriam ler. E quando começaram a surgir os cristãos e pregaram o Evangelho, eles diziam: olha, não escute aquele povo do livro da capa preta, porque este livro mata. E sabe o que a história diz? Que por muito tempo, os chefes da igreja, passavam veneno nas páginas da Bíblia, para que, por algum momento, um curioso fosse passar a mão aqui e ler uma página da Bíblia e tocasse na língua, eles morriam envenenados. E eles colocavam aquilo como sendo um livro poderoso, por isso não é para todos. Existia um povo exclusivo, que deveria só eles ler e interpretar para os demais. É tanto que no passado, os cultos religiosos, as missas, eram feitas em latim e o padre ficava de costa para o povo, quando lia a Bíblia. Então era uma situação completamente diferente do que a gente vê na Escritura, que a Escritura diz que a palavra de Deus é a revelação de Deus, e ela deve ser apresentada, revelada, ela deve de ser cada dia mais, digamos assim, acessível a todos. Quando uma criança chega na igreja para ser apresentada, eu faço questão de doar uma Bíblia, e eu digo a você, quando uma criança nasce numa maternidade, ela recebe aquele livrinho, de vacinas. O certo seria receber uma Bíblia. Está aqui o manual. Você quer criar o seu filho da forma correta, que ele seja um homem de Deus, uma mulher de Deus? Está aqui, acompanhe esse livro aqui. O que ele disser para você fazer com o seu filho, faça, que vai ser o melhor para ele. Ensina a criança no caminho em que deve andar. E ainda quando for velha, ela não se desviará desse caminho. Então assim, a palavra de Deus, para os judeus, estavam se tornando algo muito poderosa, muito especial, que alguns não tinham direito para observá-la, nem ter acesso a elas. Havia também, em terceiro lugar, uma confiança infundada na análise superdimensionada de si mesmo. Diz o texto lá no verso 19 a 20 do capítulo 2 de Romanos: que estás persuadido de que és guia de cego, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo a lei a forma da sabedoria e da verdade. O propósito dos escribas e fariseus, porém, não era tanto transformar um gentio em judeu, ao contrário, era fazer dele um fariseu emplumado, legalista, ritualista e minucioso, dominado pelo zelo fanático por sua nova religião de salvação pelas obras. Os fariseus, o intuito deles, sempre que alguém se aproximava deles, querendo conhecer a palavra de Deus, era colocar uma carga sobre eles. Você tem certeza que você quer isso, Olha, não é coisa fácil não é para qualquer um não. Aqui é difícil, para seguir a Deus é difícil. E começava a botar dificuldades. 10 mandamentos foram explanados e multiplicados em 366. E aí como é que alguém obedece 366 mandamentos? Se 10
nós não somos capazes de cumprir, quanto mais 366. Então, ao invés dos judeus se tornarem uma ponte que ligava os homens a Deus, eles estavam se tornando uma barreira. E assim, irmãos, infelizmente, algumas denominações têm se tornado. A dificuldade de alguém servir a Deus. Não há compreensão, não há aceitação das pessoas. É claro que a igreja é um lugar que é para receber a todos. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas ao chegar na igreja, entenda que a igreja tem suas normas, suas regras, e eu preciso me adaptar a isso, eu preciso reconhecê-las, respeitá-las e segui-las, para que então eu possa ter uma vida adequada, de acordo com a vontade de Deus, seguindo, é claro, em primeiro lugar a palavra do Senhor. É a Bíblia que nos direciona, é a palavra de Deus que deve nos dar o caminho para a salvação. A salvação nunca foi e nunca será por obras, pelo contrário, ela é pura graça, favor imerecível. Eu não mereço a salvação e nenhum de nós, mas Deus, por conta da sua graça e misericórdia, Ele nos deu esse presente, e eu preciso receber, guardá-la e cuidar dessa salvação, desenvolvê-la com temor e tremor. O pecado dos judeus consistia então na jactância, na arrogância deles, de falar uma coisa e viver outra, ensinar uma coisa e não viver o que ensinava de forma coerente. Não adianta eu me apresentar como um cristão se a minha prática não é cristã. Se eu vivo tentando fazer negócios obscuros, se eu vivo na prática de pecados, é necessário realmente me voltar para Deus em arrependimento e fé, e viver uma vida dedicada ao Senhor. Pastor, agora o senhor quer que eu seja um rato de igreja, é para estar na igreja todo dia? Não é isso não, irmão, mas é para você estar todo dia na presença de Deus, todos os dias, ligado com Deus, em oração, em fé, em adoração. Eu não preciso vir à igreja todos os dias para ser um verdadeiro cristão, mas um verdadeiro cristão, ele deseja estar todos os dias na presença do Senhor. Vir à casa de Deus é um lugar maravilhoso e deve sentir prazer. O cristão verdadeiro, ele se alegra em saber que o povo de Deus se reúne naquele lugar para adorar, e ele deseja estar ali. E quando ele não pode, certamente seu coração fica muito compungido, apertado. O desejo dele é de estar lá. Em quarto e último lugar, uma confiança infundada em virtudes de ostentarem uma conduta contraditória. Romanos 2, 21 e 24. Paulo agora vira a mesa sobre os judeus, denunciando que eles não viviam de acordo com o conhecimento que possuíam, não praticavam o que pregava. Pairava então sobre os judeus a acusação de furto, adultério, sacrilégio e outras transgressões da própria lei em que se gloriavam. Paulo lista pelo menos 6 atitudes contrárias dos judeus no texto que nós apresentamos aqui, capítulo 2, do 21 ao 23. Vejamos então quais são essas 6 atitudes denunciadas por Paulo. Primeiro, o processo de ensino e aprendizado estava falido. Tu, pois, que ensinas a outro, não ensinas a ti mesmo. Eu lembro, em uma das aulas no meu seminário, o professor dizia assim: olha, você só pode dizer que aprendeu alguma coisa quando você é capaz de ensinar aquilo para alguém. E às vezes a gente vem na escola dominical, e às vezes é um assunto difícil, irmão. Eu confesso a vocês que tem assuntos, principalmente quando estamos tratando de teologia, que é um assunto mais profundo, há momentos que a gente não entende tudo, não é tão claro, não é assim tão, isso é isso, preto no branco, não é tão firme assim.
Então a gente vai ter que tomar decisões, tomar escolhas. Eu escolho seguir esta posição, este pensamento. Então é claro que de acordo com a Escritura. Então há momentos que a gente vai ter que tomar posição, não tem como ficar neutro. E aí como é que eu tomo uma posição? Muitas vezes a gente pergunta, vocês entenderam? O que é que vocês acham disso? E todo mundo fica calado, só balança a cabeça, entendemos. Mas saem dali e continuam desapercebidos, continuam praticando as mesmas falhas, os mesmos erros, sem compreender a verdade de Deus. Então é importante que aprofundemos o nosso conhecimento, busquemos esse conhecimento, não nos saciemos apenas com estas mensagens que escutamos aqui na quarta-feira, no domingo, de manhã e à noite. Pelo contrário, nos dediquemos ao estudo da palavra, aprofundemos esse conhecimento da Escritura, e se temos alguma dúvida, ou se surge alguma dúvida, anote, mande para o pastor está aqui para isso, para servir vocês, para ajudar vocês a compreender a Escritura. Eu fico muito feliz quando o irmão chega para mim com uma dúvida, pastor, surgiu essa dúvida, eu disse, oh glória, louvado seja Deus. A gente estuda 4 anos no seminário para ensinar o povo e o povo não quer saber de aprender, aí fica muito triste o nosso trabalho, porque não estamos fazendo tudo o que poderíamos fazer por eles. Então devemos ter esse entendimento. Aquilo que nós ensinamos deve primeiro fazer parte da nossa vida, da nossa prática. Segundo lugar, a honestidade é apenas de fachada. Muitos judeus são conhecidos como espertos em fazer negócio. Então já tem meio que um karma dos judeus em dizer que todo judeu é rico, porque judeu sabe fazer negócio, judeu sabe discutir ali, fazer uma venda, comprar as coisas, tudo que ele vai comprar ele quer comprar muito barato, tudo que ele vai vender quer vender muito caro, e assim ele já tem essa tendência. E algumas vezes, aqui pelo menos denunciado por Paulo, havia desonestidade nos negócios que eles faziam. Diz aqui o texto, tu que pregas que não deve furtar e furtas. Romanos 2, 21, a parte B do versículo. Em terceiro lugar, pureza moral é apenas de aparência. Diz o texto em Romanos 2, 22. Dizes que não deves cometer adultério e cometes. Lembra? Jesus Cristo resumindo os mandamentos, dizendo que o mandamento de Deus se resume em apenas 2, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Jesus então diz, olha, se você olha para alguém com desejo mau, deseja que aquela pessoa morra, você já matou aquela pessoa, você já é um assassino. Se no teu coração tu deseja a morte daquela pessoa, tu já é um assassino. Da mesma forma, se tu olha para uma mulher com desejo impuro, ou uma mulher olha para um homem com desejo impuro, mesmo não tendo contato com aquela pessoa, mas só por desejá-lo, já está cometendo adultério. Porque a partir que o desejo vem do coração, para tornar-se prática, é um pulo. Então nós temos que estar vigilantes, acordados, atentos, para não ser deixados levar pelos impulsos da nossa carne. Pelo contrário, que nós possamos alimentar o nosso espírito, para que cada dia sejamos mais fortes e confiantes no Senhor. Em quarto lugar, havia uma contradição religiosa, e essa contradição era gritante. Abomina os ídolos e lhes roubam os templos. Romanos 2, 22. Quantas igrejas que se dizem cristãs hoje estão cometendo este pecado? O ídolo não é mais uma imagem de escultura. O ídolo hoje é o bispo, é o apóstolo. O ídolo hoje é o dinheiro. Quantas pessoas vão à igreja para ficar bem de condições? A teologia da prosperidade. Você não veio para ser rabo e sim cabeça. Você não está aqui, você é filho do rei, então determine, exija que Deus lhe dê o que é melhor.
você precisa viver o melhor desta terra. Quem disse isso? O melhor para nós está reservado na glória do porvir. Deus está preparando um novo céu e uma nova terra. Jesus, pelo contrário, disse o perigo da riqueza. Ele não condenou os ricos. Ele disse ou alertou sobre o perigo da riqueza. Aqueles que querem ficar ricos, muitas vezes abandonam a fé, abandonam a Deus. Quando alcançam tal patamar, esquece de quem o concedeu, de quem o colocou naquela posição elevada ou numa condição financeira melhor. Louvado seja Deus por isso. Seja grato ao Senhor, ajude o próximo e Deus certamente multiplicará ainda mais o teu ganho.